Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João e hoje eu vou mostrar como a nossa agenda inteligente funciona na prática e como ela vai ajudar a mudar a rotina do seu consultório. Se você ainda utiliza papéis na agenda e tem aquela recepção lotada de papéis, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como a Santé vai transformar a rotina do seu consultório. Então, para começar esse vídeo, eu não poderia deixar de mostrar como é fácil você criar um agendamento dentro da nossa agenda inteligente. Por exemplo, aqui no sistema, quando você precisa criar um agendamento, você precisa apenas escolher o dia e o horário. Clicando em cima do horário do dia selecionado ou do dia escolhido, já vai abrir um modal para você preencher quais são as informações desse agendamento. Por exemplo, nós temos o profissional, qual a sala, o tipo do agendamento, a situação do agendamento, e você pode ir modificando de acordo com a sua necessidade. A gente tem a parte do cliente, então o sistema ele vai reconhecer qual é o cadastro que você tem desse paciente que você começou a digitar, mas caso seja um paciente novo que ainda não tenha cadastro, ao lado direito da tela você pode clicar no botãozinho azul, que é o cadastro rápido. Dessa forma você preenche as principais informações e já consegue manter o cadastro desse paciente ativo. Feito isso, a gente tem as demais informações, como o número celular, o telefone residencial, que já vem preenchido caso você já tenha esse cadastro com o paciente. Por último, você tem a data e o horário que você pode ajustar manualmente e também o campo de observações. Essa minha paciente, por exemplo, vai fazer uma limpeza. Então, eu poderia aqui especificar se é uma limpeza facial ou se de repente eu sou do ramo de odontologia, se é uma profilaxia, mas aqui eu vou deixar limpeza para a gente fazer o teste. Feito isso, é só você salvar esse agendamento. Então o agendamento ele vai ficar dessa forma. Eu tenho alguns atalhos que me possibilitam alterar a situação desse agendamento, fazer edições ou até mesmo exclusão. Eu posso clicar com o meu botão esquerdo nesse agendamento e abrir esse modal de detalhamento do agendamento, onde eu consigo fazer as edições, exclusões, ver auditoria, gerar atestados ou receituários. Posso fazer alteração também da situação do agendamento, caso necessário, mas o meu preferido é com o botão direito do mouse em cima do agendamento. Então eu tenho aqui a situação de confirmar, confirmado, desmarcou. Cada uma dessas situações vai dizer para a gente qual a situação do agendamento. Então, se o paciente já está na clínica, por exemplo, eu posso colocar aqui que ele já chegou, né? O cliente chegou, caso ele precisou desmarcar por algum motivo e assim por diante. Após as situações de agendamento, nós teremos uma função que é muito prática no dia a dia, o WhatsApp Web. Essa função vai permitir que você envie uma mensagem para o paciente pré-programada para fazer a confirmação desse agendamento. Basicamente, o sistema vai pegar aquele número que você preencheu na etapa anterior, na hora do cadastro desse paciente, e vai abrir uma aba no seu navegador com a mensagem pré-programada para que você consiga fazer a confirmação desse agendamento. Com poucos cliques, você já consegue ter a resposta se esse paciente vai ou não poder realizar essa consulta ou este procedimento. Apresentando o agendamento para vocês. Após salvar o agendamento, eu tenho algumas informações importantes. Então eu tenho esse quadradinho verde, que significa que é o profissional responsável pelo agendamento, ao lado o horário de início e término, embaixo o nome do paciente e embaixo aquela observação que a gente tinha adicionado anteriormente. Atrás, nós temos a cor de fundo, que basicamente vai ser a situação desse agendamento. Então, se eu vir aqui e alterar essa situação, o sistema vai deixando ele colorido de acordo com aquilo que eu selecionei. Sabe quando você precisa fechar sua agenda para algum compromisso ou de repente precisa focar em alguma coisa interna da clínica, mas você precisa deixar isso registrado na agenda também? Nós temos uma função. Vou escolher também outro horário aqui na minha agenda e vou alterar o tipo de agendamento. A grande alteração aqui é que ao invés de alguma consulta, eu vou colocar essa opção, compromisso pessoal. Percebe que esse layout ele muda, ou seja, ele vai pedir outras informações e não necessariamente informações de paciente. Aqui ele só vai perguntar se eu quero repetir ou não esse agendamento, se eu quero alterar a data e o horário. Mas neste caso, eu vou manter aqui para trazer esse exemplo para vocês. E digamos que aqui no dia 4/11, às 9 horas da manhã, eu tenho uma reunião. Eu vou colocar essa mesma informação nas observações. Deixando salvo, o sistema ele vai trazer um agendamento um pouquinho diferente.
ele não vai ser uma cor lisa no fundo, como eu mostrei anteriormente no agendamento de um paciente. Ele vai trazer esse azul listrado, trazendo a observação que é reunião, informando assim para minha secretária ou para qualquer outro usuário que naquele momento eu tenho um compromisso pessoal. Pode ser usado para bloquear horários de almoço, pode ser para alguma reunião, alguma pós ou algum outro compromisso que você tenha durante o dia. Existe uma outra função dentro da agenda também que é muito importante. Se você tem aquela fila de pessoas que precisam de um horário e às vezes não consegue e precisa trabalhar com encaixe, aqui do ladinho esquerdo da tela nós temos a função perfeita para você. Clicando no botão de adicionar, você pode selecionar um profissional ou não. Esse campo não é obrigatório no momento por se tratar de um encaixe. Você pode selecionar o nome do paciente, qual é o celular e o telefone residencial, caso não esteja preenchido, o convênio, caso seja um atendimento por convênio em específico, a data do encaixe, como também não é obrigatório, eu vou pular, e a observação. Então eu vou colocar aqui consulta de emergência. E vou deixar salvo esse encaixe. O encaixe ele vai ficar aqui do lado esquerdo pendente até que eu receba um horário vago para que eu consiga adicionar esse paciente na minha agenda. E para adicionar ele na agenda é muito prático também. Eu só preciso clicar em cima, segurar e arrastar até algum outro horário da agenda. Lembra que antes eu não preenchi um profissional responsável por este encaixe? Então agora o sistema vai perguntar qual é o profissional que vai ficar responsável por esse agendamento. Neste caso, vai ser o meu usuário mesmo, eu vou clicar em OK e pronto. Esse agendamento já foi criado. Então dessa forma você tem um controle muito maior dos pacientes que estão pendentes para encaixe ou que precisam de uma vaga para alguma consulta ou para fazer aquele tão esperado procedimento. Se você possui pacientes que precisam voltar a cada período na sua clínica, nós temos uma função perfeita para você também. Do ladinho direito da tela nós temos o botão de possíveis retornos. Esse botão de possíveis retornos permite que você possa controlar quais são os pacientes que precisam retornar à sua clínica. Nessa tela, o sistema ele vai mostrar se eu tenho um paciente que já passou da data de agendar ou se ele ainda está em dia, ou seja, ainda não precisa retornar até a clínica. Vou criar aqui um novo, clicando do ladinho direito da tela para vocês, para exemplificar isso que eu acabei de falar. Escolhi o meu paciente, escolhi o convênio e o profissional e agora eu vou pedir para o sistema me lembrar de entrar em contato com este paciente em 15 dias. Percebe que aqui ele tem a data do retorno e ele já traz para mim qual é a data que vai cair os próximos 15 dias. Posso também colocar na observação o motivo pelo qual este paciente precisa vir até a clínica. Neste caso, eu vou colocar aqui como uma consulta de retorno. E vou salvar. Salvando este lembrete, o sistema já vai mostrar para mim que dia 21 eu tenho um paciente para mandar mensagem. Após salvar esse possível retorno, o sistema traz para você a opção, clicando nos 3 pontinhos, de agendar, enviar o WhatsApp, ver a auditoria, de adicionar uma anotação, editar ou excluir. A opção mais usada por você com certeza vai ser a enviar o WhatsApp. Assim como na confirmação de agendamento, você consegue enviar para o paciente uma mensagem pré-programada. E claro, tanto a mensagem de confirmação de agendamento quanto a de lembrete de retorno são personalizáveis para você deixar a carinha da sua clínica quando você for mandar essa mensagem para o paciente e não deixar algo robotizado. Após enviar essa mensagem para o paciente, você consegue então transformar esse lembrete em um agendamento. Quando você clica nos 3 pontinhos e clica em agendar, o sistema traz a agenda para você com os horários disponíveis para você criar um agendamento ainda para este paciente. Pode ser nessa semana, pode ser ou de repente no próximo mês, o que você conversou com ele pelo WhatsApp, por ligação, o que deixou acordado com ele. Nesse caso eu vou adicionar aqui no dia 6 e vou salvar esse agendamento. E pronto! Percebe que aquele possível retorno ele vai sumir da minha tela porque ele foi transformado em um agendamento. Dessa forma vai ficar muito prático de você controlar quais são os pacientes que ainda não retornaram na sua clínica e quais aqueles que já retornaram. Porque quando você adiciona um agendamento pelos possíveis retornos, o tipo de agendamento fica como retorno. Assim fica muito mais fácil de você conseguir acompanhar quais os pacientes que vieram por uma consulta tradicional e quais são aqueles que retornaram por causa de alguma consulta que já tiver.
Por último, mas não menos importante, nós temos também os relatórios da agenda, para aquelas pessoas que gostam de acompanhar os números, sem precisar de planilha. Aqui do ladinho esquerdo da tela você clica em relatórios, agenda e agendamentos. Aqui na tela de relatório você tem alguns filtros que vão te ajudar a encontrar informações mais precisas. Por exemplo, eu tenho filtro por data, que posso filtrar por um período específico e trazer as informações mais precisas de um determinado período. Tenho o filtro por profissional, para filtrar por um profissional específico. O filtro de situação, de agendamento. O filtro por tipo de agendamento. E por plano, se é um particular ou algum convênio específico. Além disso, eu posso pesquisar pelo nome do meu paciente aqui no Digite para pesquisar, que o sistema vai filtrar por aquele paciente específico. Logo abaixo, a gente tem a tabelinha de informações, trazendo a data do agendamento, o horário, qual o paciente, o telefone, o profissional responsável e a situação. Por isso, é muito importante que você preencha corretamente os seus agendamentos lá na sua agenda, tanto a parte de tipos e situações de agendamento, como também parte do nome do seu paciente, sempre cadastrar os pacientes corretamente e preencher eles na hora de criar o agendamento também. Tudo isso faz muita diferença para você que ama acompanhar um relatório. O sistema da Santé foi pensado para te ajudar a otimizar a sua rotina, dar mais atenção ao seu paciente e garantir uma gestão eficiente. Você pode experimentar por 7 dias gratuitamente e sentir a diferença na prática. O link está na descrição. Até o próximo vídeo!